Não, aí a gente viveu uma vida basicamente dentro da igreja. A nossa criação era bem rígida, entendeu? Bem rígida. A gente não podia fazer nada. Nada. Que fosse, por exemplo, escutar música. Nunca. Que não era música gospel. Nunca. Eu até mandei um meme pra Thalita. A gente não podia. A gente desde muito pequeno, a gente tinha cargo dentro da igreja, entendeu? A gente tinha ministério dentro da igreja. O meu pai e a minha mãe sempre tiveram cargo dentro da igreja. Então, tipo assim, isso ainda mais, fora o que o meu pai e minha mãe queriam pra gente, pra nós como família, a gente era totalmente visado pelas pessoas que congregavam na nossa igreja, entendeu? E isso não é fácil. Não é fácil para criança. Era uma carga muito grande. E é muito mais difícil para adolescente, que foi a parte mais difícil que a gente viveu. Aí enquanto você é criança, você segue ali. Agora, quando você é adolescente, você começa, né? Hormônio, cabeça, gosta de um menininho, quer paquerar, quer beijar na boca, uma vida social. quer não sei o quê. Não podia. Eu costumo falar que eu e a Gabriela, e o D'Arthur também, a gente só podia ir em festa se fosse aniversário. Aí a gente tinha a Bruna e o André que moravam perto de casa, eles faziam aniversário 10 vezes por ano. Porque aí a gente falava pra minha mãe e pro meu pai, é aniversário da Bruna, é aniversário do André. E aí eles deixavam. 10 horas tinha que estar em casa. Se a gente não estivesse em casa, o que acontecia? Ele brotava lá. Ele brotava buscar. Ou ele brotava, filho. Você olhava no portão, o povo cutucava a gente e falava, olha lá teu pai no portão. Aí a gente tinha que ir embora. Aí a gente tinha que ir embora. Aí o que aconteceu? Aí a gente pulava a janela de casa e voltava. Sabe por quê? Daí a gente não fazia nada de errado. Fala aí, Gabi. Tirem as crianças da sala. Isso que não é exemplo pra ninguém. Não é exemplo. Não é exemplo. Mas talvez seja exemplo do que não fazer com seus filhos. Eu tenho completamente isso pra mim hoje. Né? Não faça isso com seus filhos. Não façam isso com seus filhos. É muito pior. Joguem limpo com seus filhos, entendeu? Porque era assim, meu pai, a gente falava assim... A gente não fazia nada de errado, cara. A gente quer ir numa festa. Não vai. Por quê? Por que não? E acabou. Por que não? Entendeu? Então não tinha um... Filha, hoje eu entendo, eu falo que depois que eu fiz a análise, que eu fiz muito tempo terapia, eu entendo o que acontece. O meu pai, ele queria tanto mudar de vida, porque a vida que ele tinha antes era tão prejudicial pro casamento dele, que ele abominava que a gente passasse por aquilo também, que um cara mexesse com a gente, ou que a gente tivesse as nossas próprias experiências. Então, era assim, não vai. Era tipo assim... E, além de tudo, a questão de querer mostrar para os outros que a família dele era perfeita. Porque tinha essa cobrança dentro da igreja. Dentro da igreja. Religião. Ele era presbítero, a gente fazia parte do ministério de louvor, entendeu? Tal. E aí a gente foi criadas para o quê? Para casar. Para casar. Para ser moças para ter uma família. Belas, pra ser recatadas direita, e do lar. bela e recatada do lar, entendeu? A gente foi criada para isso. Tanto fomos que a nossa... Posso falar isso? Já? Pode, né? A nossa pressão dentro de casa era tão grande em relação a ter namorado, a ter paquera, nada pode, porque é moleque. A gente tinha, tipo assim, eu lembro que o primeiro menino que eu gostei tinha 2 anos, era 2 anos mais velho do que eu. Eu tinha 15, ele tinha 17. Ele tava começando a faculdade. Eu, hoje, olhando de fora, eu acredito que era o saudável pra minha época, entendeu? O que não era saudável era eu aparecer com um cara 11 anos mais velho do que eu. Mas era o que era mais próximo de um casamento. O meu primeiro namorado, o Thiago tinha... Eu acho que ele era 6 ou 7 anos mais velho. Também, porque a intenção era, tipo... Vai se preparar pro casamento, vai se preparar pro casamento. Aí, namorou esse é o único, vai casar e acabou. A ideia era, né? E eu, assim, eu sempre fui a rebelde de dentro de casa. Cara, Thalita. Eu apanhava e não chorava, só pra você ter uma ideia. Então, a Thalita, tipo assim, eu era sangue nos olhos, cara. Que a gente ia apanhar em casa. Gente, isso é antigamente, tá? Hoje em dia, cada um cria os filhos como quiser. E todo mundo sabe que as mães anos 80, anos 90, não é não, tá? Não é como a gente quer. Não é mais como a gente quer. Não dá. Mas o meu pai e minha mãe iam corrigir a gente. Ficava nós 3 sentados, assim, no quarto. Aí apanhava em fila, né? Tipo assim, chamava o Daniel Túlio, depois... Daniel Túlio, depois a Gabriela, depois eu. Primeiro era o sermão. Não, é que nem tinha sermão direito. Eu acho que eu prefiro apanhar do que escutar o sermão. Não, sermão era pior, cara. Não, Gabriela, era sermão curto. Era a minha mãe passava. A minha mãe passava o relatório pro meu pai. E aí, a gente apanhava, e aí nisso tava eu e o Daniel Túlio já chorando lá. A Thalita se escondeu no vão do guarda-roupa e começou assim, ó. Mas eu tinha 14 anos, velho. Uma menina... Você ia apanhar. Ela começou assim, ó. Eu vou chamar o conselho tutelar. Aí meu pai falou, vai, então chama. E pau. E aí o Daniel Túlio assim, ó.
Paramos de Aí meu chorar. pai olhava, eles choravam, porque se não chorasse, não parava de apanhar, né? Chama o conselho. Chama o conselho tutelar. Chama, então. Chama. Eu vou embora dessa Mas a casa. gente era moça e Não, tomava gente. pau atendendo os olhos, cara. Tomava. 14 Aí, tipo anos. assim, eu lembro que... Você vê, mas a mãe, ela foi disciplinada errada também, Também. coitada. Porque ela falava assim, ó... porque vem Quem vindo. tem autonomia dentro de casa e quem manda em tudo É o seu pai. o homem. É. E a mulher tem que ser submissa, ponto. Isso daí foi deturpado, porque assim, ó, isso é bíblico, cara. A mulher ajuda o marido no lar, ajuda o A marido com os submissão filhos, é entendeu? estar sobre a mesma missão, né? Que era confundida e é ainda muito confundida em algumas religiões de achar que a mulher tem que ser o capacho, né? Aí meu pai trabalhava o dia inteiro, ela ficava com a gente em casa, Gente. a gente enlouquecia ela. Imagina, não, agora você imagina. Hoje, Não, amiga, 3 filhos, não. Não, é fácil. Só que assim, era coisa de criança, a Coitada. gente não era Claro. mal educado, a gente era tentado. A gente começava brincando e acabava quebrando o pau, filha. Se socava e o pau torava. Ô, amiga Clara, obrigada. Aí, meu pai chegava do trabalho, minha mãe, eles chegavam, Nossa, lembra? gente, coitada, Ia eu pro imagino. fundo, assim, pro quarto do fundo, era no final do Porque eu corredor, e ali imagino minha mãe ela. rezava a missa. Não, ali, eu ó. imagino ela louca pra contar, porque, tipo, ela tava... A minha mãe teve calo nas cordas vocais de tanto gritar com a gente. Aí ela tinha que fazer 2 Tá. horas por dia, ela tinha que fazer repouso, lembra? E fono. Aí no repouso dela, ela tinha que sair de casa, porque como que ela ia ficar quieta 2 horas? Ela não podia falar. Calma, e aí a hora que ela chegava, a empregada tava chorando. Falava, eu não aguento Mas, mais. gente, Não, a gente... Depois e aí, quer chamar o conselho. Não, e aí reclama que o João Miguel, que a Amanda, que o Pedro e o João Guilherme são agitados, né? E o Micaías era o Saci E o Micaías também era o Então Saci. tem pra quem puxar. Enfim. Aí, amiga, depois que... Aí eu acabei casando.